Quero convidar vocês a ler comigo o Salmo 33. Eu lerei todo porque eu não farei a leitura durante o texto e vocês vão entender também porque eu não ficarei lendo esse cântico a Deus, esse louvor ao Senhor. Salmo 33. Exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Quero convidar você novamente a baixar a cabeça, nós oraremos mais uma vez. Deus bendito, Pai de amor, nós te pedimos, ó Senhor, que o teu Espírito orienta e conduza o nosso ser na noite de hoje e que o nosso coração, ó Pai, seja transformado mais uma vez pelo ensino da tua palavra. Que a gente perceba as tuas orientações e não somente perceba, mas as ponha em prática também, ó Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Senhor. Amém. O Salmo de hoje, irmãos, é um cântico, obviamente, como o presbítero André falou. O livro de Salmos é um livro poético. E dentro dessa poesia, o salmista, ele fez questão de colocar 4 razões do porquê a gente deve louvar a Deus. E esse é o tema da mensagem de hoje, razões para louvar a Deus. Como é que o texto, ou como é que essa poesia ela foi montada? É até fácil de você visualizar. Você tem um primeiro bloco aí, que é como se fosse a introdução do cântico, do versículo 1 ao 3. Você tem um miolo bem maior, que são as 4 razões do versículo 4 até o 19. E você vai ter a conclusão dessa poesia do 20 ao 22. Então veja bem o que ele diz no verso 3. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e júbilo. Ou seja, o salmista está dizendo o seguinte, a gente deveria cantar um cântico novo ao Senhor, sendo que ele já introduz esse cântico. Ele diz assim, vocês deviam cantar. Ele diz assim, nós vamos cantar. Ele diz assim, por que vocês deveriam fazer isso? É interessantíssimo quando a gente
pensa a respeito disso na igreja, né? Eu até conversava com os irmãos hoje pela manhã na escola, e eu disse a eles, é interessante como essa palavra louvor foi perdendo a característica maior dela. É como se a gente resumisse tudo que a gente pensa e faz a respeito de louvor no simples fato de cantar. Mas a gente não somente louva a Deus cantando. A nossa vida deveria ser um eterno e pleno louvor ao nosso Deus. A gente deveria adorar a Deus em espírito e em verdade, em todo o tempo. E não somente quando a gente coloca uma música, ou quando a gente se lembra de uma música, ou somente quando a gente recita uma poesia, como a gente costumeiramente vai lembrar de algum salmo. Sabe o que é interessante? O versículo menos importante desse salmo é o que nós mais sabemos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o versículo menos importante do salmo. Menos importante não é que eu estou dizendo que ele não tenha importância. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: ele não tem a devida importância que costumeiramente a gente tenta dar a esse salmo. Porque ele não está falando hora nenhuma aqui de nação ou de povos. Ele está falando do seu povo, mas não dos povos de maneira em geral. E o que o Senhor está nos chamando a atenção aqui é o seguinte: ele está chamando a nossa atenção de que a gente deveria louvá-lo em todo o tempo, através de muito mais coisas do que a gente imagina. Se a nossa vida é chamada para adorar ao Senhor em todo o tempo, é das coisas mais simples às coisas mais complexas. Porque você toma banho cantando e lava prato cantando, mas você já parou para pensar que você, né? E me veio à mente isso agora, por conta da minha situação, obviamente, né, com a criança recém-nascida em casa. Porque eu canto lavando o prato, canto tomando um banho, mas eu não posso cantar trocando a fralda do meu filho, não? Ou é proibido? Eu não louvo a Deus porque, pela graça do Senhor, Ele consegue, né, fazer as suas necessidades e eu preciso trocar a fralda. Ou até as coisas mais complexas. Quais são as coisas mais complexas que você faz? Tem uma delas que eu paro e penso e disse: rapaz, Senhor, tu teria que me dar uma coragem muito grande para eu buscar o meu sustento através da limpeza de fachada de arranha-céus. Você já parou para pensar nisso? O cara limpando aquelas vidraças enormes, daqueles prédios enormes. Então quer dizer que você pode louvar ao Senhor lavando o prato, mas você não pode louvar ao Senhor limpando a fachada de um arranha-céu. E o que o Senhor vai nos lembrar aqui, irmãos, é que Deus cria para si uma igreja no mundo mediante a sua grande adoração. Não é tipo assim, Deus não chamou você, meu irmão, para ficar trancafiado dentro de casa, ligar a sua TV e adorá-lo sozinho. A ideia de santa convocação é justamente por isso. Eu saio da minha casa, você sai da sua casa, nós saímos da nossa casa e nós vamos adorar o Senhor conjuntamente. E é todo o culto, e não somente quando a gente canta. Então, ele exorta aos justos, a nós como sua igreja, a entoar um novo cântico, e não somente. Nós devemos fazer isso por conta da magnificência do nosso Deus. Ele é supremo e magnânimo. Ele é o maior de todos. E não existe nada além dele. Eu conversava com os irmãos hoje pela manhã na escola, eu disse a eles: sabe qual é a coisa mais profunda do nosso ser que permite que a gente tenha entendimento? E eu não estou falando de um órgão, mas eu estou falando da entranha mais profunda do nosso ser. É o nosso coração. E nada do que a gente possa pensar ou construir vai atingir isso mais profundamente do que o nosso coração. E no outro extremo, qual é a coisa mais forte, maior, com maior poder? Se as crianças estivessem aqui, possivelmente uma delas poderia gritar que a coisa mais forte que ela conhece é o Superman ou talvez o Homem de Ferro.
mas é o próprio Deus, irmãos. Sabe qual é a primeira grande razão para a gente adorar a Deus? O salmista vai falar no versículo 4. Porque a palavra do Senhor, ela é reta e todo o seu proceder é fiel. A primeira razão para eu louvar a Deus é por conta justamente da sua palavra. E essa palavra aqui, ela não está presa somente ao aspecto bíblico da coisa. Ela está chegando para mim, para você, dizendo assim, está lembrado de João capítulo 1, versículo 1, que diz que a palavra era o verbo, e o verbo se fez o quê? Carne. A gente não está preso aqui à ideia simplesmente daquilo que foi escrito, mas daquilo que o próprio Cristo é para nós. Então, tudo quanto o Senhor determina que deve ser reto, e tudo quanto Ele traz à luz, isso deveria estar chamando a nossa atenção, que isso deve ser fiel e verdadeiro. Porque esse termo, palavra, como a gente já viu, não se deduz somente à ideia da doutrina, por exemplo, mas é o próprio Cristo. E esse Cristo, ele chega para nós e diz o seguinte: a minha natureza, e eu como o verbo, você deve me adorar. E essa adoração ao próprio Cristo deve nos chamar a atenção, porque ele diz que a gente deve amar a justiça e a equidade. Deus é um Deus justo. E eu devo amar as pessoas, não como o poeta disse, como se não houvesse amanhã. Eu amo as pessoas porque Cristo chegou para mim e disse o seguinte: eu amei você incondicionalmente e vocês precisam me amar e amar aos outros incondicionalmente. Ame a mim sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem quer que abrace totalmente essa doutrina, o salmista está chegando para a gente e diz assim: grande proveito essa pessoa traz para si próprio. Um dos maiores bens que ela está fazendo a si, e consequentemente as pessoas que convivem com ela, é porque ela tem em quem acreditar. Se a coisa mais profunda que Deus criou para nós é o nosso coração, irmãos, e ele é enganoso, e eu devo confrontá-lo com a palavra, que é o ensinamento do próprio Cristo. Graças ao Senhor, irmãos, glória a Deus que nós temos essa palavra e que nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que o nosso coração, como diz o salmista, ele seja esquadrinhado. E quem esquadrinha é o próprio Espírito, através da orientação do próprio Deus. Então, quando a gente pensa em manter, quando a gente pensa na manutenção da glória de Deus, a gente deve pensar isso em oposição à impiedade. E não porque Deus precisa ser glorificado. Ele quer que a gente renda louvores e glória a Ele, mas Ele não precisa disso. Isso é uma lembrança e uma bênção para nós. A gente lembra constantemente que o Senhor nos cria, que nós carecemos do seu cuidado, do seu amor e da sua orientação. Então, quanto mais uma pessoa tem a experiência de conviver perto desse Deus, se beneficiando da sua palavra, se beneficiando da sua misericórdia, mais fortemente nós somos influenciados, sabe a quê, irmãos? A estarmos juntos, a cultuar a Deus. Então essa chamada à adoração, essa chamada a cultuarmos ao nosso Deus, é porque a gente precisa ser lembrado constantemente de que o mundo foi formado pela palavra. A gente acabou de cantar que o Espírito pairava sobre a face das águas.
E sabe por que muitas vezes é difícil para a gente entender? Porque a gente quer pensar a partir dos nossos pensamentos. Você nunca vai conseguir fazer isso. Nós não temos essa capacidade. Deus chega para nós e diz o seguinte: ou você se humilha perante mim, ou você entende que você precisa diminuir, que o Senhor cresça e que eu diminua. E a gente só tem esse tipo de entendimento estudando a palavra. Sabe por quê? Porque o mundo foi formado pela palavra do próprio Cristo. O mundo foi criado por essa eterna palavra que, segundo o Filho unigênito, ele manifesta-se depois em carne. Sabe o que é que isso significa, irmãos? É que a palavra criou o mundo, nós fomos criados por ela. O salmista está reiterando isso aqui e dizendo o seguinte: quando Cristo veio em carne depois, ele não está dizendo que Cristo só apareceu no Novo Testamento, não, irmãos. A Trindade, ela não aparece partida. Ela já estava. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai entender que ele diz assim: nós criamos, não fui eu criei. Então Cristo não aparece depois do Espírito Santo. O fato de surgir estes apontamentos na palavra tem outras conotações e outros detalhes para a gente, que não vou me aprofundar hoje. E é justamente, irmãos, quando a gente chega na segunda razão. E aí eu convido você a pular comigo para o versículo 10. Versículo 10 e 11. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. A segunda razão para que a gente louve a Deus, irmãos, é porque Deus, Ele criou tudo e Ele providenciou tudo. A gente deve louvar a Deus por conta da sua criação e da sua providência. Deus formou os céus, por exemplo, pela instrumentalidade da sua palavra. E Ele foi dizendo, proferindo, e as coisas foram sendo criadas de uma maneira tal, irmãos, que fica completamente provada a deidade de Cristo, de que a gente percebe completamente de que Cristo também é Deus e que Ele faz parte da Trindade. Porque não teria sido suficiente, irmãos, que o mundo fosse criado numa fração de tempo em que ele foi e que depois as coisas fossem mantidas. Não tem explicação. Não há plausibilidade, se você não acredita em Deus, para que as coisas sejam permanecidas e sustentadas. A gente não consegue conectar esse tipo de coisa. E o Senhor, por toda parte na Escritura, chega para a gente e diz algumas coisas importantes. Ele vai chegar para a gente e vai nos dizer o seguinte: de que Ele testifica que ama a justiça e a verdade. Por quê? Porque Ele não somente testifica, mas Ele vela pela justiça e pela bondade. Por quê? Porque Ele está inclinado a socorrer os seus servos quando eles possivelmente podem ser injustamente oprimidos. Ou seja, o Senhor está nos assistindo e olhando para nós. Nós não estamos num lugar soltos ao léu, o circo pegando fogo, e a gente gritando: Senhor, tem piedade de nós. Não que a gente não peça. Mas não é o caso dele não olhar para nós. Por quê? Porque não somente a criação através da orientação da palavra comprova a deidade de Cristo, mas também a criação do mundo, ela nos leva, por direta consequência, à providência do próprio Deus. Sabe por quê? João Calvino vai dizer o seguinte: sábia e corretamente, o profeta nos faz retroceder à própria origem do mundo,
a fim de gravar em nossa mente a certeza da providência na contínua ordem da natureza. Então, por exemplo, o fato de a gente enxergar ordem na criação não é porque o doutor fulano de tal comprovou que existe ordem que a gente vai passar a aceitar. A gente deveria aceitar porque a gente tem em quem crer, e esse Criador diz que as coisas foram criadas com ordem e que Ele sustenta e mantém. Então, quando a gente lê um texto que diz assim: se eu cuido da natureza, dos pássaros e sustento eles, imagina de vocês. Que são meus filhos e eu os amo. Por que será que eu acredito em parte do que a Escritura me diz e chega a outra parte e digo, não, isso aqui não faz sentido para mim não. E a gente começa a fazer recortes na palavra. Mas o salmista chega para a gente e diz o seguinte: irmãos, a visão do céu, mais do que todas as demais partes na criação, nos transporta com admiração, porque nós costumeiramente gostamos de contemplar o céu. Dá para se perguntar a respeito disso? Por exemplo, aqueles que gostam de acordar 4h30 da manhã, que têm um privilégio de ver o sol nascendo. E diz assim, que coisa maravilhosa. Cada um contempla, né? Que gosta, né? Obviamente. E uns vão preferir o pôr do sol. Uns vão preferir o céu aberto. Já outros vão gostar daquele clima mais nublado, fechado, em que o sol não vai estar incidindo sobre nada e você vai dizer o seguinte: eu poderia bem estar em casa, na minha cama, debaixo das cobertas, dormindo. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente é lembrado pela responsabilidade. Mas ainda assim, o Senhor nos dá a graça e privilégio de contemplar a sua criação. E é como se Ele chegasse para a gente e dissesse o seguinte: bem-aventurado é aquele a quem Deus recebe em sua proteção. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai nos lembrando acerca daquilo que Ele nos aconselha, daquilo que Ele está nos orientando. Ele vai chegar e vai nos dizer o seguinte: se vocês lembrarem de permanecer sempre no oculto com Deus, aquele que se exibe na sua existência e proteção, pode ser aí observado. Ou seja, aquele que se coloca por debaixo do cuidado do Senhor, ou como a palavra gosta de dizer, né? Debaixo do estrado dos seus pés. Aqueles que estão sendo assistidos pelo Senhor. E se o Senhor assiste à criação, sustenta a criação, quanto mais os seus filhos, por que será que Ele não deveria fazer isso por nós também? Quando o próprio Deus, irmãos, Ele se condescende conosco, sabe o que é que acontece? Ele cuida da nossa salvação, Ele abriga-nos sob as suas asas, Ele provê todas as nossas necessidades, e não somente isso, Ele nos socorre em todos os nossos perigos. Acreditemos nós ou não. Vamos ter problemas? A gente sabe que vai. Mas a gente deveria ser muito mais confiante no Deus de Israel. Sabe por quê? Porque tudo isso depende dos termos daqueles que foram adotados por Ele. Nós somos seus filhos adotivos. E nós somos irmãos adotivos do próprio Senhor, o Cristo. Ele disse que nos manteria firmes. Então a gente deveria admitir, irmãos, através da nossa fé, de que a gente consegue distinguir Deus dos ídolos. Porque a partir do momento que eu entendo que Deus cria as coisas e nos sustenta, esse princípio deveria ser mantido com uma firmeza tão grande que quando as pessoas nos confrontassem a respeito da nossa fé, a gente não deveria titubear. A gente não deveria ficar em dúvida. E a gente não tem
por ele nenhum interesse, a menos a que ele antecipe com a sua graça. Então a gente não desejará o Senhor, a não ser que ele nos chame da nossa morte espiritual. Então pare e pense o seguinte, veja o que o salmista ele está cantando. Adore o Criador da palavra, que é a própria palavra, que é o mesmo que criou através da palavra tudo o que existe e que tem mantido através da providência. Sabe por quê? Porque o Senhor chega para nós e ele tem uma terceira razão que se conecta completamente com isso, que é justamente o seguinte. Terceira razão, dos versículos de 13 a 15. O Senhor nos chama a adorá-los para que nós, como suas criaturas, sejamos sustentados ou mantidos nessa adoração. Então a terceira razão é para que sejamos vistos adorando a esse Deus. Do verso 13 ao 15 nos diz o seguinte: o Senhor olha dos céus e vê os filhos dos homens do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Sabe o que é que acontece? É que normalmente nós, atribulados pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia, pelas coisas que acontecem, os nossos negócios, que muitas vezes a gente chama de negócios humanos, eles são arremessados de um lado para o outro dentro da nossa vida, e se não o próprio Deus, de modo secreto, é quem guia e dirige o que deve acontecer. Vou contar um segredo para vocês, tá? Quem se aconselha comigo já ouviu isso. Comece a fazer o seguinte. Pegue um papel e coloque todas as coisas que você precisa fazer. Absolutamente todas as coisas. Você vai pegar um segundo papel. Nesse segundo papel, você vai colocar todas as coisas que você consegue fazer hoje. Amanhã, você vai reescrever a primeira lista de todas as coisas que você precisa fazer. Obviamente, as coisas que você conseguiu resolver hoje vai sair da lista. E você vai colocar na segunda lista todas as coisas que você vai conseguir fazer amanhã. Detalhe, você deve orar pelas duas listas. Quando chegar na terça-feira, você vai fazer a mesma coisa. Só que sabe o que é que eu e você, a gente aprende com isso? É que existem as coisas que o Senhor deixa que a gente resolva. Existem as coisas que a gente nunca vai precisar resolver. E existem as coisas que alguém vai resolver por nós. O problema é que no volume de tarefas que eu e você temos nos colocado, a gente acha que a gente pode pegar tudo, colocar dentro de uma sacola, jogar a sacola para as costas e dizer assim, eu vou carregar o meu fardo. Isso me lembra, sabe o quê? O peregrino. Sabe o cansado? A gente tem que entregar ao Senhor muito mais essas coisas do que a gente tem entregue, irmãos. Porque o céu, ele não é um palácio onde Deus permanece ocioso e entregue aos seus próprios prazeres. Alguns dos pensadores gregos acreditavam que o próprio Deus vivia assim. Mas o céu, irmãos, ele é uma corte real onde o próprio Deus ele exerce o seu governo sobre todas as partes. Lá ele erigiu o seu trono celestial com o fim de governar o universo, e ele segue isso, que de forma alguma há negligência, assim como muitas vezes nós somos, porque ele tem cuidado e sustentado do seu povo, e ele governa com as mais preeminentes razões,
com a melhor da sabedoria e cuidando de nós sobre tudo. E sabe o que é que normalmente acontece? É porque os maus, que são astutos e fraudulentos, que tentam fazer a coisa no secreto, que eles se esquivam ou acham que eles podem se esquivar da supervisão divina, que se ocultam nas cavernas, eles se esquecem, assim como o salmista fala, de que você pode ir para o mais profundo do abismo, ali o Senhor estará com você. Eu acho que Jonas, quando ele pensou em ir para Tarsis, ele disse assim, não, Deus mandou ir para Nínive e eu vou para onde eu quiser. E Deus colocou ele dentro de um grande peixe e disse assim, você vai para onde eu quero, meu amigo. E isso é um pensamento, irmãos, completamente impiedoso. Quando eu e você, a gente é tentado a pegar um pensamento como esse e dizer para o próprio Deus que a gente vai fazer o que a gente quer, você está se entregando à sua estutícia, aos seus maus desejos, à sua pecaminosidade. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo, ele puxa a nossa orelha e diz assim, eu espero que você se arrependa, meu filho, porque você sabe o que deve ser feito. Porque quando a gente se volta para o Senhor, e quando a gente se volta para o Senhor no nosso íntimo, a gente vai perceber de que há uma diversidade de diferentes mentes, ou seja, nós não pensamos da mesma maneira. E existe uma grande variedade que cria muita confusão, mas aos olhos do Senhor, o próprio Deus ele não será ofuscado e muito menos o seu povo será ofuscado. Porque quem julga é o próprio Deus. E não somente isso. A sua obra ela não é interrompida. Engana-se nós quando a gente para e pensa de que, por exemplo, um cristão no Afeganistão, ele trabalha menos do que a gente porque a gente tem liberdade e lá ele não tem. O reino de Deus ele não para, irmãos. Você já ouviu falar de desobediência civil? Mas a desobediência civil não é para você fazer besteira, não. É para o reino continuar funcionando. Não é para você fazer as suas coisas, não. É para você se apegar à palavra do Senhor e dizer assim, se esse governo está me proibindo de eu cultuar a Deus, eu continuarei cultuando. É para você fazer a mesma coisa que Daniel fez. E de que ele foi parar na cova dos leões. E o Senhor está chegando para a gente e diz assim, a terceira razão para você me louvar é porque eu continuo sustentando você, que é o meu povo. E você não deixa de ser por conta disso. Aqueles que não acreditam no Senhor, eles acham que podem diminuir a autoridade divina. Por conta daquilo que eles maquinam e porque eles acham que são poderosos. Por conta daquilo que eles pensam e constroem. Mas eles não governarão e não darão um passo. Assim como já houve presidente eleito do Brasil que não conseguiu dar um único passo. Ele nem subiu a esplanada dos ministérios. E muitas vezes eu e você está com medo de que A ou B ganhe. O que me preocupa de A ou B ganhar é a diminuição da nossa liberdade. Mas a gente já começou a perder faz tempo, irmãos. A gente começou a perder, e eu comentava isso hoje de manhã também, quando o psicólogo, deixou o conselho de psicologia correr solto. E quando você fez direito e deixou o Ministério Público correr solto. Porque a nossa visão de mundo ela é diferente. De quando você deixou determinados órgãos públicos dizer assim, eu não vou fazer esse concurso não. E muitas vezes a gente está pensando no concurso por conta do salário e não por conta da nossa intervenção e cosmovisão bíblica ali dentro. Ou você acha que a Secretaria de Educação
ela não está aparelhada. Eu não estou falando de aparelhagem política, não, irmãos. Eu estou falando de aparelhagem ideológica e não tem nada a ver com política. A gente sabe que eles pegam essas ideologias e tentam jogar isso para cima da política. O grande problema é que muitas vezes a gente só grita quando chega no último estágio. Não é um presidente que resolve isso, não, irmãos. E muito menos um governador. A gente deveria estar pensando com muito mais seriedade quando a gente vai votar em deputados, senadores e vereadores. Porque o governador e o presidente ele só promulga, ele assina que sim ou que não. Mas se a gente tivesse políticos cristãos sérios nesses lugares, assim como deveria ter pessoas sérias em todas as áreas do saber, talvez as coisas estivessem mais fáceis, porque a gente vive uma falsa liberdade. Ou você esqueceu que quando teve a louquidão, conhece a louquidão? O Ministério Público veio bater aqui achando que a gente ia abrir a igreja quando eles mandaram fechar. Isso é inconstitucional. Mas eles estavam mandando na gente. Porque as igrejas não poderiam ter fechado. Então quando o Senhor chega para a gente assim, diz assim, nós devemos louvá-lo, porque nós somos suas criaturas. Então entendam, Deus nos dá a palavra. Ele nos dá a criação. Ele nos dá a liberdade de ajudar uns aos outros como sua criação, seus filhos, suas criaturas. E ele chega para a gente e diz o seguinte: quando esses que maquinam mal contra nós, de modo que não possa governar através da sua secreta providência, porque eles acham, as coisas não acontecem por acaso, irmão. Sabe por quê? Justamente por causa da quarta e última razão do que a gente deve louvar a Deus. Versículos 16 e 17 do Salmo nos diz o seguinte: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, e nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar da sua grande força. A ninguém pode livrar. A segurança das nossas vidas, irmãos, não depende da nossa própria força, mas do favor divino. E a quarta razão é justamente esse poder libertador do Senhor. Ele livra a quem Ele quer livrar, Ele permite que morra a quem Ele quer que morra, e Ele continua sustentando tudo sobre a sua mão poderosa. Então aqueles que são intoxicados com um poder presunçoso, achando que eles vão conseguir fazer alguma coisa, raramente eles terão consciência de que eles são mortais. Mas nenhum rei é capaz nem de se salvar por conta da sua tropa, e muito menos salvar a sua própria tropa. E nem um gigante, assim como o próprio Golias, é capaz de se salvar por conta da sua própria força. Porque a partir do momento que ele se expõe ao perigo, ele está dizendo para o próprio Deus: o Senhor tem um controle sobre tudo. Então, em vão, irmãos, os homens negligenciam a providência divina e buscam em seu derredor o auxílio humano. Quantas vezes a gente deixou de orar e procurou um amigo para conversar? Eu não estou dizendo nem que a gente possa procurar um amigo para conversar, mas o que eu estou dizendo é que a gente deveria orar muito mais do que normalmente a gente ora. Então, quando a gente olha para as condições que são colocadas, impostas aqui para a gente, tanto o forte quanto o fraco são homens miseráveis. E dentro da sua miséria, eles deveriam aprender a confiar no próprio Deus. Então, se eu tenho uma pessoa muito humilde, se você conhece uma pessoa muito humilde, todos os aspectos, pouco estudo, humilde em relação a posses e tudo mais, e a gente pensa numa pessoa muito poderosa, e a gente faz assim: rapaz, eles deveriam ter o mesmo temor ao Senhor. Eu conversava com algumas pessoas aqui da igreja e eu disse a elas:
A gente, vez por outra, pensa em sair do país, né? E eu estava dizendo a esses irmãos, não pense em ir para o Canadá não, viu? Essas coisas que eu acabei de falar aqui para você, lá o circo está pegando fogo. Se o seu filho com 10 anos quiser fazer a mudança da sexualidade dele, né, do gênero dele, o governo ele não está nem aí para você que é pai e mãe, não. Ele vai liberar que o seu filho faça. Eu só iria para o Canadá, irmãos, com toda certeza do meu coração, se Deus realmente colocasse muita certeza no meu coração. Porque eu não queria expor meu filho a uma situação dessa. Teria que ter muita convicção do que está acontecendo. Porque uma coisa, irmãos, é quando a gente obstinadamente faz a mesma coisa do que a família de Ruth fez. Saiu de Belém e foi para outra cidade porque lá tinha dinheiro. E a sogra de Ruth perdeu os 2 filhos e um marido para aquela cultura. Agora, uma coisa é Deus pegar a gente e dizer assim, eu vou colocar você junto de Nabucodonosor. A gente não tem opção. Sabe por que tudo isso? Porque o sentido da vida para os ímpios consiste no seguinte: eles acreditam que sua vida está bem protegida pelos meios terrenos, que eles são comumente decepcionados em meio à crise de risco, eles são levados à total ruína, de modo que Deus lhe revela a sua estultícia. Em contrapartida, irmãos, nós como filhos do Senhor, como seu povo, embora nós não sejamos revestidos de grande poder, nem a gente possua muitas vezes uma grande riqueza, não obstante, nós somos suficientemente protegidos pelo favor divino e estamos seguros. A gente não está seguro nem por um mês, que é o que a gente acha que o plano de saúde pode garantir, e nem com um possível seguro de vida que você possa fazer, que é, eu não sei, o tempo. Isso vai lhe ajudar. Nós estamos seguros, irmãos, para sempre. O Senhor nos dá eterna e plena segurança. E sabe o que é interessante? A gente vai entender melhor o que o salmista está nos trazendo quando ele põe abaixo toda a força do mundo. Não que os homens fiquem prostrados ou sejam tão quebrantados que se entreguem ao desespero, porque normalmente a gente sabe que isso não acontece. Mas Deus faz questão de moer não somente o nosso orgulho, mas o de qualquer pessoa que se coloque na sua frente e ache que pode ser maior do que ele. E a gente deveria firmar os nossos pensamentos no Senhor e tão somente nele. A gente deveria ser persuadido para que a nossa vida dependesse constantemente desse cuidado divino. Então não vai haver nenhuma razão, ou não deveria haver, para que nós tremêssemos ou hesitássemos por um longo período. Uma coisa é a gente ficar preocupado, outra coisa é a gente se entregar a esse desespero. Sabe por quê? Porque Deus está presente conosco o tempo inteiro, irmãos. O que é que Cristo nos disse? Eu deixarei com vocês o Consolador. E muitas vezes a gente tem se entregado a determinados desesperos. Toda a raça humana, irmãos, é sustentada pela providência divina. Não é somente os crentes, não. A diferença é que eles vão para o desespero eterno e nós vamos para a glória eterna de Deus. E a gente deveria se entregar a esse cuidado paternal do próprio Deus. Deus tem cuidado dos seus. Deus tem permitido que nós, como seus servos, soframos muito menos por muito menos tempo. O salmista vai caracterizar que nós, como crentes, nós temos 2 marcas. Sabe quais são? A primeira consiste que reverentemente a gente sirva a esse Deus. As pessoas conseguem descobrir rápido que a gente serve a Deus. E a segunda delas é a seguinte, é que a gente dependa da sua graça. O problema é que às vezes o evangelho vira um evangelho self-service. Você nem serve e nem depende da graça.
Você vive com medo e isolado. Você não se mistura e não vive a perseverança dos santos. Deus nos chama, irmãos, a perseverarmos juntos, conjuntamente como sua igreja. Então, quando os fiéis se entregam de todo o coração ao serviço e ao temor a Deus, este afeto vai emanar em nós fé. Sabe qual é a parte principal do verdadeiro culto que os fiéis deveriam render ao próprio Deus? É que nós dependamos justamente da misericórdia de Deus. Cristo nos chama dominicalmente a: confiem em mim, eu tenho guardado e cuidado de vocês. Trabalhem 6 dias e guardem 1. O princípio é o mesmo. A gente deve confiar no Senhor em todo o tempo. Então, quando ele diz em relação ao trabalho, ele está dizendo o seguinte: se você trabalhar 7/7, você vai entrar primeiro num colapso. Mas isso é mais uma vez o Senhor chegando para a gente e diz assim: cuide de 6 em relação ao trabalho. O 7º você não precisa se desesperar, não. Não vai faltar nada para você, não. Sabe o que é interessante? Justamente nos 3 últimos versículos, em nome de toda a igreja, o salmista vai entoar esse cântico, declarando que não existe nada melhor do que confiar nesse bem-estar de Deus. E isso deveria fazer, irmãos, com que a gente confiasse no fruto da doutrina, que é manifestada a todos os verdadeiros crentes. Porque a partir do momento que existe hesitação em nosso coração, a gente está dizendo para o próprio Deus que a gente não tem se alegrado, assim como as crianças cantaram, e a gente não tem confiado nesse cuidado paternal de Deus. Então, quando você lembrar de Filipenses 4:4, diz que você deve se alegrar, é sempre, irmãos, não é às vezes, não. Não é só no domingo, não. Não é quando você estiver no interior, que não tem nenhum hospital por perto, não. É aqui também, tendo hospital ou não tendo hospital. Tendo apoio ou não tendo apoio. E estando sozinho ou estando em comunidade. A gente deveria confiar em Deus de todo o nosso coração, colocando esse coração, sabe aonde? Entendendo que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Entendendo que o Senhor tem nos protegido em todo o tempo. Então a gente, como crente, a gente deveria se gloriar tanto na alegria quanto na esperança. Ou seja, eu me alegro sabendo que Deus cuida de mim e eu confio sabendo que Ele continuará cuidando. Então, confiança e alegria não se desconectam, não. Alegria e esperança. Então, Deus sempre será a nossa alegria. E com toda a certeza, no seu santo nome, irmãos, Ele será a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Eu já citei vários salmos aqui agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Aonde? Não é na benesse não, meu irmão. É na tribulação. E é justamente quando a gente se apega a esse entendimento, a essa razão, que a gente, como crente, vai se apegar num primeiro momento de que o nosso coração deve se regozijar no Senhor. Porque quando a gente se livra dos nossos pensamentos, as nossas fascinações, as nossas loucuras, quando a gente parar de vacilar e parar de hesitar, quando a gente realmente entregar o nosso coração a esse Deus, a gente vai depositar toda a nossa felicidade da vida no desfruto gracioso desse Deus que cuida de nós em todo o tempo. E sabe o que é que Deus fará conosco? Deus nos fará sentir os efeitos provindos do fato de a gente, porventura, ter realmente entregue todo o nosso coração a Ele. Então o que o Espírito está chegando na noite de hoje nos dizendo, irmãos, é o seguinte: a porta da graça divina, ela sempre estará aberta para os seus filhos.
E quando essa salvação não for buscada, nem esperada de alguma outra fonte, que esse salmo, irmãos, lembre a nós essas 4 razões importantíssimas e que a gente não deve se esquecer, porque ela é doce consolação para nossa mente e coração. Porque se a nossa esperança não nos fizer desmaiar em meio à nossa trajetória, e a gente não tiver nenhuma razão do que temer ao próprio Deus, e a gente venha a fraquejar por conta disso, a gente não pode e não deve se esquecer dessas 4 razões, porque o Senhor nos chama a vivermos debaixo da sua misericórdia, sem qualquer interrupção, de maneira perene. A nossa vida espiritual ela deveria ser muito mais estável do que ela tem sido. Como é que eu faço isso, pastor? Lembre dessas 4 razões que você deve louvar a Deus. Por conta da sua palavra, por conta da sua criação e providência, por sermos seu povo e por conta do seu sustento e cuidado sobre nós. E a grande pergunta que surge é: por que a gente não deveria se alegrar? E costumeiramente a gente está cabisbaixo, pensando nos nossos problemas. Entregue ao Senhor, irmão. Vai chegar o Salmo 37. Salmo 37, versículo 5 diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós bendizemos e louvamos o teu nome, ó Pai, sabendo que tu és aquele que sustenta e cuida do nosso coração que é enganoso, Senhor. Nos ajuda, Pai, a refletir acerca da nossa vida como louvor a Ti. A saber que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Aquele que tem sustentado dia após dia em meio aos problemas e às confusões, ó Pai. Mas que a gente não se entregue a isso, Pai. Nos ajuda, Santo Senhor e Deus, a fazermos a Tua vontade, ó Pai, a nos alegrar diante da Tua presença, a não fazermos pouco caso do Teu cuidado, ao não se entregar aos nossos medos e desespero, sabendo que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, aquele que cuida de nós em todo o tempo, e que a gente deveria Te louvar em todo o tempo. Possamos fazer isso, Pai, também cantando nesse momento, para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Cristo Te oramos, Senhor. Amém.